Bem, para quem pensou que só o cenário brasileiro estava ruim e cheio de polêmicas, parece que não. Temos nossos hermanos que também passam por situações muito difíceis e por mais que pareça, uns problemas que você fala, é sério que isso aconteceu? Pois é, e dessa vez não foi nem um pouco diferente. Dá uma olhada, nossa querida Argentina. Pois é. Vou botar o vídeo para vocês e a gente vai explicar depois essa matéria que foi publicada pelo El País UI. Pois é, a matéria diz o seguinte: o vídeo onde Alberto Fernandes é visto empurrando um homem enquanto jantei com Fabiola Anes. Depois que o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi denunciado por violência de gênero contra sua ex-companheira, Fabiola Anes, o histórico de agressividade do ex-presidente voltou a vir à tona, ou seja, um facto que participa grande parte da imprensa vendo isso e particularmente chamou a atenção nessas redes sociais em 2018, quando Fernandes era pré-candidata. Um dos temas em torno da sua campanha foi a violência que praticou online. Pois é, mesmo assim, a agressão que se concretizou no dia em que Fernandes empurrou um homem que tentava compreendê-lo. Mesmo assim, essa gravíssima se concretizou no dia em que Fernandes empurrou o homem que tentava repreendê-lo em um restaurante. Pois é, galera. Alberto Fernandes, galerinha da esquerda que diz que é sensacional, ou seja, sem problema algum, né, com a vibe do paz e amor, tava aí tendo um caso de violência. E não foi só esse jornal que publicou, como propriamente outros jornais espanhóis fizeram a questão de lembrar a gente do que tinha acontecido em 2018, como por exemplo esse aqui também, La Nación Com, que colocou o seguinte pra gente, né? Lá fala: em 2018, Alberto Fernandes empurra um homem e mentiras de cena junto com Fabiola. Após a denúncia de Fabiola, após a violência de gênero de Alberto Fernandes, o histórico de agressão, o ex-presidente voltou a se revelar. Em 2018, quando era candidato, empurrou um homem que tentava repreendê-lo em um restaurante La Cabana, localizado então em Porto Madeiro. Na época, Fernandes havia negado a situação ao jornal Perfil, ou seja, segundo o ex-presidente, o homem abordou com a intenção direta de bater nele e insultou. Sua porta-voz, Flávio Bianchi, ou seja, João, disse que quando ele se recuperou, não quis registrar ou deixar queixas, e sua filha, que compareceu ao local, pediu desculpas porque ele estava bêbado. Ou seja, vocês viram, né? Eu não vi em momento algum esse cara ir pra cima do Alberto Fernandes para agredi-lo. É tanto que ele já estava quase indo embora. O Alberto Fernandes foi lá e agrediu o cara. Vocês estão vendo, né? É isso. Esquerda do paz e amor, esquerda que diz que apoia todo mundo e que repudia a agressão, faz a própria agressão, né, gente? Vamos lá, aconteceu uma coisa muito grave na Venezuela hoje, tá? E por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, o governo do Nicolás Maduro ele não respeitou de forma alguma o direito dos opositores. Pois é, surpresa para ninguém que já conhece essa ditadura. Mas para o governo Lula foi uma surpresa imensa, que até, né, se preocupou com isso. Bem, as redes sociais elas mostraram pra gente o quanto elas são úteis e o quanto a gente não pode apoiar que censura alguma fique em qualquer lugar que seja na Venezuela ou no Brasil, porque essa senhora, essa mulher, quando ela foi presa, ela filmou tudo. E na filmagem, ela conta cada segundo, mostrando o quanto a polícia de lá fez várias acusações graves. E além de acusações graves, ela fez um quê? Um crime, né? Que é invadir a casa de um cidadão sem um mandado, ou ao menos justificar o que estava acontecendo. Coisa que só acontece em uma ditadura, né? E agora a gente tem as falas da Maria Corina e, aliás, de todo mundo que se preocupou com o que aconteceu. Bem,
O chefe de campanha da opositora Maria Corina transmitiu ao vivo a sua detenção da Venezuela, ou seja, cada vez fica mais explícito que a ditadura de socialistas chavistas pretende eliminar seus opositores. E esse é o tipo de pessoa que Lula apoia e tem amizade. Pois é, né? Cada dia fica mais nítido, cada dia a gente vê mais perseguição contra opositores e cada dia a gente vê o Lula se omitindo ainda mais, fingindo que nada aconteceu, ou então, pulando fora do seu compromisso que tinha feito de fiscalizar essas eleições. Então, se não ia fiscalizar e ignorar todo esse caos, era melhor nem ter feito esse compromisso e ficado quieto na dele, que provavelmente seria muito mais lucrativo para os venezuelanos, não é mesmo? Ou então, pelo menos, para todo mundo e até para o próprio Lula. Mas foi publicado e o jornal Globo News falou sobre isso. Da campanha dela. E milhares de pessoas já foram presas desde o início dos protestos que tomaram a Venezuela contra a permanência de Maduro no poder. Na semana passada, o chavista afirmou que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez deveriam estar atrás das grades, mas disse que essa era uma, abre aspas, opinião na condição de cidadão, fecha aspas, porque uma das coordenadoras de campanha de Maria Corina Machado, líder da oposição a Nicolás Maduro, foi presa no fim da noite de ontem. Maria Oropesa é colaboradora de Corina no estado de Portuguesa, na região oeste do país. Oropesa transmitiu e fez essa transmissão, como vocês acompanham aqui, ao vivo nas redes sociais, exatamente no momento em que os funcionários da Direção de Contra-Inteligência Militar forçaram o portão para entrar na casa dela. Durante a abordagem policial, ela disse que não é criminosa, que a ação é arbitrária e que os agentes não têm mandado de prisão. A operação foi denunciada pelo Comitê de Direitos Humanos do Partido Vente Venezuela, que é coordenado por Maria Corina Machado. Está aí, então, essa transmissão ao vivo feita pela coordenadora da campanha dela. E milhares de pessoas já foram presas desde o início dos protestos que tomaram a Venezuela contra a permanência de Maduro no poder. Na semana passada, o chavista afirmou que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez deveriam estar atrás das grades, mas disse que essa era uma, abre aspas, opinião na condição de cidadão, fecha aspas. Uma opinião na condição de cidadão. Pois é, o Nicolás Maduro, do nada, quando ele solta uma fala meio polêmica, ele consegue sempre justificar essa fala. E dessa vez não foi diferente, gente. Que atrocidade, né? Ele fala, o cara, que é um ditador, que vai lá, ameaça todo mundo, fala, olha, na condição de cidadão mesmo, eu sendo um cara que fraudou as eleições, perseguiu a oposição e fez o diabo a quatro, a gente pode falar assim. Ele diz que, na condição de cidadão, ele acha que a Maria Corina e o Edmundo Gonzalez tinham que estar presos. Pois é, eles cometeram algum crime, sei lá, por exemplo, mataram alguém, fizeram alguma coisa tão grave assim para serem presos? Não. Apenas protestaram e cobraram os seus direitos. Até mesmo porque a oposição já conseguiu apresentar essas atas, as mesmas atas que o Nicolás Maduro finge que não sabe que existe e, aliás, tenta falsificar para o seu lado essas atas. Mas nunca a gente sabe que o Nicolás Maduro vai conseguir. Nunca. Porque todo mundo já sabe a verdade. As atas que a oposição já divulgaram já mostram o que aconteceu nessas eleições. Não precisa de praticamente mais nada para provar isso. Tudo já foi provado. Não faz sentido você pedir, como o governo brasileiro pediu, para o cara, vamos dizer, o Nicolás Maduro apresentar as atas, ou seja, as atas que a oposição apresentou não servem, só as do Nicolás Maduro, que é um ditador, não é mesmo? E, aliás, vamos lembrar, quem controla esse sistema todo da Venezuela é o próprio Nicolás Maduro. Não é à toa que o próprio Conselho de Justiça, o próprio Conselho Eleitoral deles, é composto pela maioria dos seus parentes. Então, resumindo, a regra é, se tem parente seu, eles querem ficar no poder, eles não vão arrancar você e você vai ganhar. E qualquer coisa que venha contra não vai ser aceita. E é assim que está na Venezuela. Então dizer que a oposição tinha que procurar a justiça, tinha que fazer sei lá o quê, tinha que praticamente correr atrás e tentar bater de frente com os órgãos da Venezuela,
é muito fraco, porque a gente sabe que todos os órgãos já são comprados para o lado de Nicolás Maduro, e isso aí não tem nem como contestar, né? Vocês sabem, vocês viram, a Maria Corina foi perseguida, o Edmundo Gonzalez foi perseguida, a gente viu a própria aliada dela sendo presa, não é mesmo? Então, isso aí já prova que, se não fosse por uma guerra civil, a Venezuela iria aceitar como eu tivesse, entendeu? A situação de lá, porque senão não teria aí nenhuma outra opção para eles recorrerem, pelo menos não pela justiça. Falamos em caos em Venezuela, mas no Brasil tá tendo um caos, né? Para quem não sabe, tá rolando uma publicação nas redes sociais falando que tem um vídeo, se eu não me engano, é o Janones. Não sei dizer bem ao certo se é o Janones mesmo, porque esse vídeo ficou muito, mas muito complexo de entender. Mas até o tudo que a gente entende é o Janones, né? Não vou falar nada pra vocês nem confirmar, senão a gente faz igual a atleta olímpica, que a gente achou que era uma coisa e no final era outra. E as pessoas estão publicando nas redes sociais o seguinte, como por exemplo esse cara aqui. Essa é a turminha do Amor Venceu. Em tese, se for Janones ou não, é um petista que tá lá praticamente indo fazer uma espécie de salinha dentro de um shopping, tá, gente? E o povo botou pressão, mas pressão mesmo, e foi uma gritaria feia, um xingamento brabo, e aí foi só ladeira abaixo pro PT. Dá uma olhada. Tá cuspindo o cara. Independente de quem seja, a gente sabe de uma coisa. Galerinha do PT tá lascada. Porque estamos vendo que saíram umas palavras um pouco sujas da boca do sujeito e que claramente não foi um agrado muito grande ao povo. É tanto que o povo botou pra correr. Então, vocês entenderam, né? Não vou nem comentar mais com isso, porque quem vai comentar são vocês hoje nos comentários. Põe aí, gente. Esse vídeo é o Janones ou não? Quem que é que tá nesse vídeo? O que vocês acharam sobre essa fala? Mas vamos seguir na vibe das matérias em espanhol, porque eu sei que vocês adoram a matéria em espanhol. Vamos falar sobre o sistema eleitoral da Venezuela, só que em específico um órgãozinho que se diz muito, mas muito correto, que do nada ficou 2 horas sem publicar qualquer resposta e às 3 da manhã falou, gente, Nicolás Maduro venceu. Dá uma olhada. Que son fundamentalmente de sectores populares, es que en santuarios del PSV, partido de gobierno, en lugares donde histórica y tradicionalmente ganaba el partido de gobierno, ahora perdió de una manera rota. Por eso estamos pidiendo que se revise el 100% de la totalidad de las actas, que se contraste con los votos que están en las urnas electorales, previa verificación de la autenticidad de esas actas presentadas por cada. La evidencia es que el Consejo Nacional Electoral no quiere publicar el resultado de las actas pormenorizado, mesa por mesa, província por província. Pensamos que o governo está escorrendo. Vocês viram, eles não querem publicar as atas, o Conselho Nacional, nem de províncias por províncias. El bulto, ubicándose en otro terreno discursivo, no habla de las actas y del escrutinio. Eles não falam sobre as atas, nem publicam, não fazem nada. En marcha, que hubo un saboteo electrónico, y nosotros decimos la mejor manera de desmontar todos esos planes, si es que en verdad existen, es publicando los resultados y cotejando las actas que tiene la oposición con las que tiene el gobierno. Pois é, gente. A matéria, ela fala o seguinte, sobre a dificuldade que está sendo essas atas para serem apuradas, porque ninguém está sabendo o que está acontecendo com as atas e muito menos está tendo uma explicação sobre o que está rolando com essas atas, não é mesmo? E aí, o jornal, ele põe o quê? Segundo João Barreto, ou seja, opositor venezuelano do ex-chavista, o Conselho Nacional Eleitoral,
Ele diz que o registro eleitoral, juntando-se ao apelo, faz cada vez mais transparência em relação aos resultados anteriores. Ele critica e fala sobre a dificuldade dessas atas, ou seja, alguém que está lá dentro provando que a situação não está fácil de se conter com o Nicolás Maduro, e muito menos que as atas vão sair agora. Ou seja, quer mais prova do que isso aí é uma ditadura? Porque não existe mais prova alguma do que não seja uma ditadura como essa. Ou seja, isso aí mostra nitidamente que a ditadura na Venezuela está se instalando aí, está se instalando muito, e a coisa não tá legal para praticamente ninguém. Mas é o seguinte, né, gente? A coisa não tá legal para lá na Venezuela. No Brasil também tá tendo algumas questões quando a gente fala de eleição. Porque as eleições no Brasil também não são tranquilas, seja ela municipal, seja ela federal, eleição em tudo. Não é tranquila no Brasil, e agora a gente está vendo um apoio muito grande de candidatos, e a Damares fez um vídeo escrevendo o seguinte, vou ler para vocês aqui. Sou autora do PL 1731 de 2023, que proíbe a apresentação de logotipos, slogan e dívidas de moto de governo em instalação de veículos, livro, apostilas e equipamentos públicos da União. O qual é a ideia? A ideia, no caso, é impedir que os bens públicos se derivam de atender a população e fiquem parados à espera de troca de marcas de governo, porque nesse governo já fez tentar se promover. Quem fica prejudicado, na verdade, é o cidadão pagando o imposto. Ou seja, tá vendo aqueles carros que você tem, que são do governo, e às vezes tem a marca governo federal, coisa do Brasil? Pois é, a crítica é sobre isso, porque de certa forma a Damares está falando que isso não é correto e que isso aí atrapalha muito pela questão de governo, porque chega governo, também troca essas questões. Com adesivo do governo anterior. Recentemente, o senador Cleitinho fez uma denúncia que carros deixados pelo governo Bolsonaro para conselhos tutelares não estavam sendo entregues porque eles estavam adesivados ainda com o símbolo do governo Bolsonaro. Isso acontece com ambulância, isso acontece com outros tipos de viaturas também. Eu entrei com um projeto de lei que vai ser proibido colocar a marca do governo em obras, em carros, em documentos. Vai ser assim, coloca só lá, governo federal, o nosso símbolo nacional, o nosso brasão. Desta forma, a gente vai economizar para o poder público, e a gente tem que dizer para o governo que eles não são donos do dinheiro. O dinheiro pertence ao Estado, não ao governante. O que vocês acharam dessa ideia? Acompanhe aí o meu projeto de lei, e eu espero que logo, logo ele seja aprovado no Senado Federal. Gente, você já percebeu? Gente, eu concordo com isso. Eu acho que esse projeto tá certo, porque, cara, pensa, tá parado porque era do governo Bolsonaro, mas quantos carros não poderiam estar sendo usados, esses mesmos que estão adesivados ainda, para ajudar pessoas em trabalhos? Ou seja, por exemplo, tem vans que buscam alunos na PAI que são deficientes, de baixa renda, que as pessoas não conseguem levar. Eu já vi isso muito. E poderiam ser usados, às vezes estão adesivados com carro de outro governo, e fora que vamos falar, né? Eu acho isso uma palhaçada também, porque governo é governo. É o governo federal, tá fazendo com dinheiro público, não é dinheiro do partido do PT que criou esse porque ele ganhou para presidente do país. Não é porque chegou o Bolsonaro e criou um que vai ficar com aquele símbolo. Põe logo o símbolo do governo mesmo, governo federal, e acabou. É isso e pronto, não é mesmo? Muito mais prático. Nesse ponto tem que concordar com a Damares, porque acho que a praticidade ela é muito maior quando você faz uma coisa dessa do que ficar toda hora trocando de adesivo. Sem contar que estraga o carro, fica feio, né? Deixa só o federal mesmo e põe ali a nossa logo do governo federal e tá tudo bem, tudo bom, tudo tranquilo, não é mesmo? Põe aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que essa questão do governo federal aí, colocar coisas no carro, é prejudicial, não é bom, fica feio? O que vocês acham sobre isso? Põe aí nos comentários e a gente vai voltar com vocês com mais vídeos daqui a pouco. Alessandra, por que o cenário tá diferente? Porque eu ainda tô organizando o cenário aqui. Pra quem não sabe, eu troquei de casa e agora tá uma bagunça, tá? Minha casa. Quem já participou de mudança sabe quanto que isso aqui é apocalíptico. E tá aí arrumando, né? Eu tinha arrumado esses dias pra trás meu cenário bonitinho, né? Gravei um vídeo com vocês, fiz a conta errada porque
Vocês sabem, né? Conta errada é conta errada. 1 milímetro que falta, dá tudo errado. Foi assim que aconteceu e agora eu vou ter que trocar para vocês aí. E logo, logo a gente volta com o cenário normal aqui. Então fica tranquilo que esse cenário aqui é provisório, tá? É só a gente até voltar tudo normal e a gente volta com um cenário tranquilo para vocês, ok? Um beijo e até daqui a pouco. A gente já volta, tá? Não some daí porque tem vídeo às 6 horas da tarde. Então se você já quiser ativar o sininho de notificações para não perder nossos vídeos, fica à vontade que você já fica preparado aí para assistir os vídeos, tá bom? Dica para vocês, então já ativa o sininho aí também.